Durante muitos séculos, os gregos dominaram quase que todo o mundo antigo, mas ocorre que nenhum império ele domina para sempre. Um império ele dura enquanto outro império não sobe ao poder. Os gregos, eles perderam essa força quando o Império Romano acabou vencendo os gregos. Os romanos, eles falavam o latim, e nos primeiros séculos, os romanos perseguiram a Igreja de Jesus Cristo. Mas ocorre que por volta entre o final do quarto século e o quinto século, Constantino se converteu ao cristianismo. Constantino, o imperador do Império Romano, tem a ideia de fazer o quê? Se naquela época a Bíblia que eles tinham era a Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, agora se fazia necessário ter uma Bíblia em sua língua comum, que era o latim. Daí vem Vulgata, que significa comum ou do povo. Quando Constantino decide ter uma Bíblia em latim, o que ele faz? Ele tem a ideia de ter essa Bíblia. O bispo Damaso, o bispo de Roma, encomenda essa Bíblia a Jerônimo. Jerônimo faz essa tradução, ele demora 23 anos nessa empreitada, e no ano de número 405 depois de Cristo, finalmente veio a existir a Vulgata Latina. O primeiro segredo da Vulgata Latina é que Lúcifer não é Satanás. A palavra Lúcifer, que aparece tanto na King James Version quanto na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, na verdade é um adjetivo, e esse adjetivo foi criado por Jerônimo, que é a junção de duas palavras. A palavra lux, que significa luz, e a palavra feros, que significa portador ou aquele que carrega. Portanto, essa palavra nada mais é do que um silogismo criado por Jerônimo. O apóstolo Paulo, quando se refere ao adversário, ele diz que Satanás se transforma em um anjo de luz, e não que ele é um anjo de luz. E o texto que geralmente se usa para fazer a afirmação de que Satanás está ali realmente aparecendo é Isaías capítulo 14, versículo 12. Esses dois textos que aparecem no seu vídeo, de fato fazem uma referência clara a respeito de Satanás caindo do céu. Porém, o texto de Isaías capítulo 14, versículo 12, fala do rei da Babilônia, que se exaltou e achou que era Deus ou que poderia ser semelhante a Deus. O segredo número 2 é que a Bíblia Vulgata foi proibida no Concílio de Trento. Quando a Bíblia foi proibida no Concílio de Trento, isso foi uma resposta contra a reforma protestante, porque os reformadores, cada um em seu país, estavam agora fazendo o quê? Eles estavam traduzindo a Vulgata para seu idioma comum, para o inglês, para o francês, para o espanhol e assim por diante. Então o que acontecia? A Igreja Católica só permitia a cópia da Vulgata e não a tradução. Mas o problema é que o latim, na época da Reforma, ele já era uma língua morta, porque o latim era uma língua falada pelos romanos há mais de 1000 anos atrás, antes da Reforma, e com o passar do tempo, o latim foi se modificando, porque as línguas se modificam. Conforme o tempo vai passando, as línguas vão se alterando, se modificando e surgem novos idiomas. Apesar de que Gênesis capítulo 11 narra a história ali da Babilônia, a construção de Babel, e através daquela grande construção ocorre aquela confusão das línguas em que Deus faz com que surjam vários idiomas. Mesmo surgindo novos idiomas, depois desses idiomas surgiram outros, porque a língua se modifica com o tempo. E por isso também, que quando você ouve alguém, por exemplo, falando espanhol, você acha parecido com o português. Por quê? Porque são línguas que vieram do latim. O português, o espanhol, o francês, o romeno e assim por diante. Por quê? São línguas provenientes do latim. Por quê? Porque a língua vai se modificando. Então, na época da Reforma, era necessário fazer essa tradução.
E esse era um dos lemas de Martinho Lutero, o primeiro reformador, que era sola Scriptura, que traduzindo para português é somente a Escritura. O terceiro segredo, ele é uma consequência do segundo. Porque o que acontece? Se a Bíblia estava sendo proibida de ser lida, e para piorar, ela era lida em latim, uma língua já morta, então era necessário traduzir a Bíblia. Se você vai usar um livro como base de sua fé, você pelo menos precisa desse livro em seu idioma. Então o que ocorre? Ocorre que os reformadores precisavam agora traduzir a Bíblia, cada um para o seu idioma, para o inglês, para o francês, para o espanhol e assim por diante. Então, como eles precisavam traduzir, o que eles fizeram? Usaram as Bíblias que eles tinham acesso, que na época era a Septuaginta, era a Bíblia hebraica, e as Bíblias que os outros reformadores agora estavam traduzindo para seus idiomas. Então, o que acontece? Quando a Bíblia foi traduzida, cada qual para seu idioma, isso criou uma expansão do conhecimento, porque agora os reformadores podiam usar a Escritura de forma totalmente livre, sem precisar da autorização da Igreja Católica ou de qualquer outra igreja, e as pessoas comuns no seu dia a dia agora tinham acesso a isso. E esse processo foi acelerado através da imprensa também. Por quê? Porque Gutenberg, quando inventa a imprensa, ele acelera esse processo. Porque até então, antes, os livros eram em formato de rolo. Agora, toda aquela informação podia ser compactada, totalmente compactada em um livro só. O que antes as pessoas tinham eram apenas trechos da Bíblia. E agora, finalmente, até as pessoas leigas, pessoas comuns, tinham acesso a uma Bíblia completa em seu idioma. Mas graças a Deus, isso aconteceu também graças à Vulgata. Porque quando Martinho Lutero teve acesso à Bíblia, ele teve acesso justamente à Vulgata. Em outras palavras, justamente a Bíblia, que era proibida ao povo, foi a Bíblia que Martinho Lutero teve acesso, e graças a ela surgiu a Reforma Protestante, os movimentos protestantes, em cada qual em seu país, e logo, séculos depois, surgiriam as igrejas denominacionais, como presbiteriana, batista, assembleia e assim por diante. Tudo isso fruto também da Vulgata, de forma direta ou indireta. Então a Vulgata continua tendo sim sua importância. A sua importância porque através dela também nós temos a Bíblia hoje em português.